Olá, bem-vindos. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Meu nome é Eduardo Espiritualista. Curtam, compartilhem, comentem, deixem seus coraçãozinhos, seus emojis, né? Vamos partir direto para o estudo. Hoje vamos estudar sobre a entrada do Messias em Jerusalém. Né? No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1 até o 11, e no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28, 40, e lá em Jó, capítulo 12, versículo 12 e 19. O Jó aparece pela primeira vez na página 120 páginas que nós estudamos, ele aparece pela primeira vez. Bom, é um texto longo, vou ler ele e depois nós vamos falar um pouquinho, né? Pretendo não ser muito demorado. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Beftés, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia, lá na frente de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um filhote com ela. Após soltá-los, traga-os para mim. E se alguém atacar vocês e falar alguma coisa, digas que o Senhor tem necessidade deles, e logo os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. O que o profeta disse? O profeta disse, dizei à filha de Sião, eis que o teu reino vem a ti, brando, manso e montado em um jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Então os discípulos foram lá e, fazendo o que Jesus lhe ordenou, trouxeram a jumenta e o filhote, puseram sobre eles as vestes e Jesus sentou-se em cima deles. A numerosa turba, que é a multidão, estendeu as suas vestes no caminho, e as turbas que iam à frente e as que a seguiam gritavam, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Bom, essa é a história, né? A entrada de Messias em Jerusalém. O que pouca gente se atenta aqui são 2 fatos. Qual é o primeiro fato? Espera aí. Jesus estava vindo de uma viagem, né? De várias viagens. Então, por exemplo, e aquelas viagens, elas eram a pé. Então, tipo, para ir daqui a Seberio, que hoje de carro é 20 minutinhos, 15 minutinhos, né? A pé, meu amigo, 12 horas, 15 horas caminhando. Né? E Jesus fazia a pé. Então quer dizer que fazia vários dias que ele não estava na cidade. Não, né? Ele e seus discípulos, as pessoas. E não tinha os contatos que nós temos hoje, né? Redes sociais, WhatsApp, telefone, Insta, né? Então como é que Jesus sabia isso que não chegou na cidade? Chegou a uns 5 quilômetros antes, que dava para ver assim a entrada da cidade. Como é que ele sabia que em tal lugar, tal casa, tal cerca estaria amarrado uma jumenta e um burrinho? Os materialistas, as pessoas de outras religiões, não se atentam a isso. Porque Jesus era Jesus é o filho do homem, Jesus nós espíritas, mediunidade. Não que Jesus era o preferido de Deus. Não. Todo ser humano tem mediunidade.
Ali Jesus estava mostrando que a mediunidade existe sim. O que é a mediunidade? A mediunidade, elas são divididas em vários setores, né? Tem uns que têm a clarividência, né? Ver, tanto com os olhos abertos, normal, assim, ou quando se concentra, né? Fecha os olhos, se concentra, aí vê espírito, vê alguma coisa, né? Tem a clareaudiência, a audiência, ouvido, né? Também ouve, ou normal, assim, em tempo real, né? Ou quando se concentra, né? Medita, aí começa a ouvir as orientações. E a mais comum, o que mais tem em abundância, a mediunidade em todo ser humano, é a sensibilidade, é o médium sensível. Não é sensível que é florzinha, não. Sensível de sente, percebe, sente a atmosfera do ambiente, o famoso, vou embora aqui que o ambiente está pesado hoje. Todo mundo, né, já sentiu isso. É o médium sensível. Aquele que absorve, por isso que a gente cuida da energia da gente por causa disso. Porque a gente entra num ambiente onde tem muitas pessoas, e eu trabalho num ambiente que tem mais de 1000 pessoas. Então imagina o sacrifício que é para quem é médium. Quem é médium sabe o sacrifício que é para quem é médium conviver diariamente 10 horas por dia com 1000 pessoas, com todo tipo de personalidade, de pensamento. Então, você tem que estar café ali, você tem que estar orando quase que orar e vigiar toda hora. 24 horas. Porque vem tudo para cima de ti. Não as pessoas, mas a energia, tudo que eles pensam negativo, todos os problemas, tudo as dores, as doenças, tudo vem para ti. Aí se você não se cuida, você se abate, você fica triste, você fica irritado, você fica nervoso, você grita, você xinga, você briga, se você não sabe controlar a mediunidade. Então, mediunidade, Jesus aqui já diz que mediunidade existe. Por que Jesus? Por quê? Porque Jesus andava, além de andar com as pessoas comuns, com certeza, né? Imagina quem andava com Jesus, né? Miguel, os anjos famosos, né? Alta hierarquia. Sem falar que Jesus, o mentor dele, o guia dele, é Deus. O maior de todos. Então, imagina. Em mediunidade, aquilo ali foi mediunidade. Ninguém percebeu, ninguém viu nada, né? Mas Deus, ou algum anjo da guarda, algum anjo mesmo, falou para ele, olha, o teu pai, o nosso pai, já deixou preparado lá, em tal casa, tal lugar, tal rua, uma vaquinha, um burrinho, uma jumenta, que é para cumprir o que o profeta lá no passado falou. E aí Jesus falou. Só que as pessoas se espantaram, né? Que, pô, como é que ele sabia? Não é só... Jesus aqui estava respaldando a mediunidade, que é normal, não é nada de extraordinário ser médium. Pelo contrário, ser médium é sinal que tu é devedor pra caramba. E aí tem que cuidar do ser humano, cuidar das pessoas, retribuir o amor que eles têm por ti, tudo, porque ser médium não é tão fácil assim, tão glamouroso como as pessoas pensam. Tem que saber dosar, saber cuidar. Qual é o outro fato que eu disse que ia ter também? Uhum. O povo aclamou Jesus, né? Muito bonito, né? O Domingo de Ramos, né? Bonito. Eu fiz até um videozinho, já postei no Quai, postei no Face, acho que já postei no YouTube, sobre isso, né? O pessoal aclamando, Ramos, botando as vestes ali, né? Os mantos no chão, para colorir o chão, né? Ficar bonito, todo mundo, as crianças correndo, se divertindo. Bonito. Isso a gente faz também, né? Domingo de Ramos. A gente comemora até hoje, vai comemorar por séculos e séculos. Mas poucos esquecem que nós estávamos lá. Eu nasci agora. Eu tenho 20 anos de idade. Tu é louco? Não? Um pouquinho sim, um pouquinho só. Mas um louco do bom. Um louco que não faz mal para ninguém. Assim, um louquinho que ninguém percebe que tá na área.
Mas falando sério, já tivemos sim. A probabilidade é muito grande de nós ter tido lá, ter aplaudido. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é essa turma? Quem é essa gente? Ah, é o Messias, é o profeta Jesus, é o milagreiro, é o curador. Mas nós, em vez de abraçá-lo, em vez de protegê-lo, que é o que a gente faz até hoje com as pessoas diferentes, nós o acusamos, nós o humilhamos, nós escolhemos Barrabás em vez dele. E foi 2, 3 dias depois daquilo ali. E por que tanto sofrimento? Por que tantas dores? Por que tantas coisas que nos atrapalham nossas vidas 2000 anos depois? Por causa dessa má escolha que todos nós fizemos. Mas a notícia boa, é que Jesus perdoou nós naquele exato momento em que nós escolhemos Barrabás. Tanto é que tem a célebre frase, né, quando ele estava morrendo, né, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E era verdade, né? Hoje você não condenaria Jesus, né? Ou condenaria? Hã? Fala baixinho aqui para mim, só aqui, ó. Ninguém tá sabendo. Você condenaria Jesus? Você escolheria Barrabás de novo? Eu não posso acreditar, não. Você tá brincando comigo. Tá brincando, né? Lógico que o conhecimento que você tem agora, o amor que você tem agora, a experiência evolutiva que você tem agora, você não escolheria Barrabás. Só que nós éramos, a humanidade era uma criança. Hoje a humanidade é adolescente. A mulher não é adulta ainda, né, gente? Naquela época, a humanidade em si era criança. Mesmo que tinha 50, 60 anos de idade. Hoje, a humanidade toda, mesmo que tem 90 de idade, juntando tudo, somos adolescentes. Falta muito ainda para virarmos adultos. O ideal é quando a humanidade ser madura, né? Aí nós estaremos bem. Então, gente, a mensagem é essa. Vamos pedir perdão para Jesus? Ah, mas eu peço, Eduardo, eu oro, eu rezo, eu vou na igreja, eu vou no centro, eu em casa eu oro, eu faço evangelho. Mas o perdão que Jesus quer que você demonstre, porque pedir é fácil, né? Eu posso ficar aqui e ficar 2 horas. Só o perdão, Pai, perdão, 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 perdão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ficar a vida inteira. Não vai adiantar nada. O que vai adiantar mesmo é não cometer mais esse erro. E o que é o Barrabás em nossas vidas hoje? As vicissitudes. Né? É quando eu escolho. E não é contra, gente, não é contra, não. É saber dosar. Se você sabe dosar, você pode tudo. Você pode ir para bailão, você pode ir para festa, você pode estar no meio de pessoas que estão ali podres, bêbados. Eu fiz um videozinho aí, matando a saudade do meu pessoal da JBR, da Perdigão, lá em BRF. A BRF Perdigão, lá em Lajada, que eles trocaram de nome, né? E agora vão trocar de novo, já trocaram de novo, né? Agora vai virar Marfrig, não sei o que lá. E eu ia, eles sabem, eu não posso negar. Eu era jovem, eu ainda vou, mas eu era jovem, eu ia. Mas nem por isso eles sabem que eu exagerava igual eu bebia, tomava minha cervejinha. Porque Jesus não proíbe, gente. O que muita gente confunde, acha que Jesus proíbe. Não. Jesus proíbe é o exagero.
Mas se você sabe dosar, se você vai, se diverte, brinca, abraça, dança, namora e tal, você pode tomar sua cervejinha, né? Seu uísque, mas não brigue com ninguém, principalmente com a sua companheira, com o seu companheiro, com seus filhos e gente em volta. Se você conseguir fazer isso e só passar mal o seu corpo, mas não fazer diferença assim, que machuca, que maltrata, você não maltratar ninguém, pode ir. Você está sabendo dosar. Deus não está com raiva de você. Deus não te condenou. Deus não te condenou. Então, o segredo é saber dosar. Jesus estava na festa aqui. E tu acha que lá o pessoal estava bebendo? Já tinha cerveja, já tinha vinho. E cerveja, já tinha cerveja. Era morna. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Mas já tinha. Então o pessoal estava... Mas Jesus estava lá no meio. Jesus está no meio dessa gente. Não vai pensar você que não. A espiritualidade, para vocês terem uma ideia, a espiritualidade, os mentores, as mentoras, né? Eles até incentivam nós a participar do grupão ali, a participar das pessoas. Por quê? Porque se nós temos consciência, nós não vamos fazer exatamente igual. Nós vamos conseguir dançar, nós vamos conseguir brincar, nós vamos conseguir confraternizar, e eles vão ver. E uma hora eles vão se alertar. Pô, mas ela consegue. É a mesma coisa que eu faço. E ela não bebe. E ela não fuma. Ela é feliz com o marido, com a namorada, sei lá quem for, e não trai. Ah, Deus existe mesmo. Jesus existe mesmo. Vou dar uma olhadinha mais para Jesus, para Deus. Então, você é um agente, uma agente transformadora de almas, de vidas, sem dar uma única palavra falando de Jesus, falando de Bíblia, falando de Evangelho, como nós estamos fazendo aqui. Simplesmente sendo você no seu dia a dia. Vocês entenderam a importância de saber que nada é proibido? Por que eu abracei a doutrina espírita? Principalmente na juventude. Porque eu conheci todas. Eu tive aquela curiosidade que todo mundo tem quando é jovem, até há pouco tempo. Fui em todas. Não vou dizer os nomes aqui porque você não se sente ofendido. E não, a ideia não é essa, porque não é. Né? Todo mundo passa por isso. Descobertas. Né? Querer experimentar. Os outros de hoje vão experimentar droga. Eu experimentava assim, qualquer tipo de igreja, ainda mais eu que sou do meio. Eu poderia ter virado um pastor, mas eu virei um palestrante. Né? Eu tenho o pé no Evangelho, né? E o pé no Espiritismo. Né? Pai, família de pais evangélicos de verdade, né? Fundadores de igreja, Bíblia e tal, e espíritas de verdade também. Então, aí eu tive que escolher, né? Qual, meu Deus, qual? Unido, unite, seu amigo. Rapaz, não foi assim, foi coração. Escolhi. O que quer dizer? Frequentei, fui nos católicos, fui tudo, fui nos budistas, fui no Xixeluê, fui todos que se possa imaginar e li e tal. E qual que me tocou? A doutrina espírita não proíbe nada. Agora, ela orienta para usar o discernimento, para usar a consciência, porque todos os atos são responsabilizados, não pela lei dos homens, porque eu posso fazer muita coisa e os homens nem ficar sabendo. Dentro de casa, eu posso maltratar todo mundo e se ninguém contar, ninguém denunciar, morro e só eu sei. Mas a consciência acusa. Então, você pode ir, você pode até tomar sua cervejinha, você pode tomar seu uísque, você pode dar, né, uma pitada de cigarro lá, você brinca, abraça, beija, coisa. Mas se comporta. Saiba o seu limite. Porque você está dando exemplo para suas famílias, para suas crianças e para o mundo. Então, vê a importância de viver feliz
de viver em harmonia com Jesus, escolher Jesus e não Barrabás? E aí, para terminar o vídeo, quem você escolhe? Ah, agora sim, você escolhe Jesus, né? Ótima escolha. A melhor escolha de suas vidas. Como tá o videozinho da música que eu fiz aí para dessa passagem. Vocês vão ver que no final o cantor escolheu Jesus dentro da igreja católica. E Jesus foi lá e, né, de braços abertos, o perdoou. Igual nós. Jesus está de braços abertos, nos perdoando. Falta nós abrirmos o coração para ver. E como é que eu abro o coração para ver? Me entregando a Ele, escolhendo Ele. Não virando um fanático, não. Mas fazendo isso que eu disse. Sabendo dosar. Vive a vida, faça as coisas que tem que fazer na vida, que é normal, mas pautados nos ensinamentos dele. E aí você está sendo o verdadeiro cristão de todas as religiões. Então fique com Deus, abraço e até a próxima.